Te exaltamos, cante. Levante tuas mãos, assentado a si mesmo. Cante pensando nele, em Jesus. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele está te alimentando nessa hora. Você está se alimentando dele. Tu és digno de tudo. Deleite-se nele. Deleite-se nele. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua Cristo. é a glória. Cristo é a verdadeira comida, a que satisfaz a nossa alma. É Ele. Ao cantar de coração, Tu és digno de você está se alimentando dele, sendo saciado, e isto é a verdadeira comida. Ele é o pão que desceu do céu, é Ele que alimenta as nossas almas, é Ele que traz paz para a nossa alma, que preenche a nossa alma, que traz alívio para a nossa alma. Quando temos Ele, não sentimos vazio, digno de tudo. nem fraqueza, nem dor. Comemos a verdadeira comida, Tudo bebemos a verdadeira bebida. Oh, Jesus, para ti. obrigado, Pai. Tua é a glória. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado e diga: esta é a verdadeira comida e a verdadeira bebida, Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele quer te saciar. Ele quer te saciar. Ele quer te saciar. Glória a Deus, porque você veio nessa noite, em nome de Jesus. Nós já vamos direto para a palavra, querido, nessa hora, em nome de Jesus. E nós vamos falar de fome. Hoje é culto de celebração ao nosso Deus, mas também é culto de ceia. Nós adiantamos de amanhã para hoje o nosso culto de Santa Ceia. Amanhã você estará livre para descansar, mas hoje nós estamos aqui como igreja na presença de Deus para adorá-lo como estamos fazendo, e assim também para receber uma palavra que vai de encontro ao nosso coração. Deus, Ele mandou uma mensagem para você. Deus trouxe uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Quem crê nisso? Você quer ouvir essa palavra? Você acredita de fato que Ele tem uma mensagem para você? Então, abra o seu coração, abra os seus ouvidos,
fique atento e receba. Anote, se você puder anotar, grave a palavra que Ele tem para você. E nós vamos meditar com base primeiramente em 1 Samuel, no capítulo 16. Você já pode abrir a sua Bíblia e também projeta no telão aí. 1 Samuel, capítulo 16. E nós vamos ler nessa hora o texto onde o profeta Samuel é enviado por Deus para ungir Davi como rei de Israel. Aqui Deus ele havia rejeitado Saul como rei e havia escolhido Davi para reinar em seu lugar. Porém, nós temos algo interessante para aprender aqui nessa passagem a respeito de fome, que é o assunto central da nossa mensagem. E a nossa mensagem tem por tema: se Jesus não estiver à mesa, passaremos fome. Diga para o seu irmão: se Jesus não estiver à sua mesa, você vai passar fome. Por mais que você coma e beba, por mais que tua mesa esteja mais bonita do que essa, carnes de todos os tipos, arroz à vontade, bebida, salada de todo tipo, sobremesa depois da janta ou do almoço, por mais que você tenha uma mesa farta, se Jesus não estiver lá, tu pode comer, mas tu ainda vai ficar com fome. Se Jesus não estiver à mesa, passaremos fome. E o texto ele vai dizer assim, a partir do versículo 1: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Então encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, porque escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Porque escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez como o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram, tremendo de medo, e encontraram-se com ele e perguntaram: você vem em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Presta atenção, traga-o aqui. Samuel disse: não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Você não tem mais nenhum filho? Estão todos os teus filhos aqui? Jessé respondeu: tenho o caçula, está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Aqui é o centro desse texto, mas vamos continuar e terminar o texto. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência.
Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e depois disso Samuel voltou para Ramá. Mais uma vez o versículo 11. Então perguntou a Jessé: estão todos os teus filhos aqui? Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Se Jesus não estiver à mesa, passaremos fome. Enquanto Jesus não chega na tua mesa, você vai passar fome. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus e Pai, obrigado pela palavra que o Senhor tem para nós. Obrigado pela palavra que se abre diante de nós e através dela recebemos vida. É isso que recebo nesse momento. Ao olhar para a tua palavra, eu vejo o Senhor olhando para mim com misericórdia. Eu vejo o Senhor olhando para mim com o olhar de quem me quer, de quem me ama. Quando eu olho para a tua palavra, eu vejo o Senhor de braços abertos, desejando um abraço meu. Quando eu olho para a palavra, eu vejo um banquete me esperando para saciar a minha fome. Quando eu olho para a tua palavra, eu vejo luz. Nós estamos olhando para a tua palavra agora. Que cada um aqui nessa noite, Senhor, possa contemplar, meu Pai, o Senhor na tua palavra, e possa contemplar, meu Deus, o teu amor na tua palavra, possa contemplar quem o Senhor é na tua palavra, Pai. E o mais importante, que cada um, ao olhar para a tua palavra, possa se lançar a ela, se abrir para ela, permitir que a palavra do Senhor os mude, os aperfeiçoe, os molde, os transforme, os lave, os purifique, os liberte. Porque se não permitirmos que a tua palavra faça isso em nossas vidas, de nada adiantará estarmos diante dela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando estamos diante da tua palavra, Pai, estamos diante de ti. Que não haja reservas de ninguém aqui diante da tua palavra, diante do Senhor, mas que todos se abram e sejam transformados pela tua palavra, para a tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Se Jesus não estiver à mesa, passaremos fome. No Novo Testamento nós temos uma expressão profética quanto a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, ela era dada a Jesus, a respeito de Jesus, falada a respeito de Jesus, porque Jesus veio da linhagem de Davi. Mas não era apenas por causa da linhagem de Davi, mas também por quem Davi era. O homem
segundo o coração de Deus. O maior rei que Israel teve. Não teve nenhum rei mais poderoso antes de Davi e depois de Davi. Ele foi o maior rei de Israel. Ele foi o maior rei de Israel. Foi ele quem projetou o templo do Senhor. Foi ele quem se preocupou em tirar a arca da aliança do tabernáculo e colocá-la em um templo construído, para que a arca do Senhor não precisasse mais estar sendo levada de um lado para o outro, mas tivesse um lugar de honra. Foi Davi quem construiu os instrumentos musicais para o louvor do Senhor nesse templo. Foi Davi. Ele não construiu, mas ele idealizou, veio do coração dele. Salomão, seu filho, executou. Mas o templo do Senhor veio do coração de Davi. Então, Davi, ele foi esse rei. E ele foi escolhido rei de Israel ainda adolescente. E olhem a expressão aqui no início do texto. No versículo já no versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Aí olha o final. Escolhi um dos filhos dele para fazer o rei. Escolhi. Deus está dizendo, o Criador dos céus e da terra está falando para o profeta Samuel. Ele disse, Deus disse, eu escolhi um homem. Eu escolhi um homem para ser o rei. Imagine Deus olhando para a terra. Imagine Deus saindo com os seus olhos e olhando para cada homem. É este? Não é este, é este, é este. Imagine Deus olhando para cada um. Eu não quero entrar em detalhes das características de Davi. Não quero. Mas quero levar você a pensar naquilo que Deus fez. Saindo, quem será desses? E Deus olhando todos os homens de Israel e procurando para ele um rei. Você imagine só. Que privilégio de Davi. Você imagine só a grandeza de ser escolhido por Deus para governar a nação que Deus escolheu. Ou seja, Davi, querido, não era qualquer um. Diga assim, Davi não era qualquer um. Assim como eu também traço um paralelo com Maria. Com Maria. Assim como Deus escolheu um homem para governar Israel na época de Davi, e esse foi Davi, assim também Deus escolheu uma mulher para carregar dentro do seu ventre Jesus, o Filho de Deus, e esta foi Maria. Imagine Deus olhando para a nação de Israel e escolhendo uma mulher para carregar na barriga o Salvador do mundo. Maria não era qualquer uma. Então, Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Deus escolheu. E aqui eu quero também falar para você daquilo que Deus fez na sua intenção ao escolher Davi para governar Israel. O objetivo de Deus era que Israel tivesse um guardador, um ser humano guardador, um ser humano valente, um ser humano sábio,
que iria fazer Israel prosperar, e que não iria deixar Israel passar fome, porque o rei, ele é aquele que lidera e que governa com justiça, para que o povo tenha paz. A Bíblia nos fala que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. No caso em questão, Jesus, representado aqui nesse momento por Davi, como rei, ele também vem nas nossas vidas para nos governar, para não deixar faltar, e para Ele estar conosco, para que haja paz em nossa vida, para que haja saciedade em nossa vida, para que não haja sofrimento prolongado em nossa vida. Eu estou falando sofrimento prolongado porque nós entregamos nossa vida a Jesus, nós não vamos parar de sofrer, vamos sofrer, vamos ter dores sim, mas esse sofrimento não vai ser prolongado, ele vai nos trazer um entendimento de alguma coisa. Por isso que eu falo de sofrimento, para nos livrar do sofrimento prolongado, para nos livrar do vazio existencial, para nos livrar das fraquezas que nos fazem cair e que nos impedem de vencer as batalhas. São as fraquezas que nos fazem cair e são as fraquezas que nos impedem de vencer as batalhas. O rei, ele vem também para nos abastecer do bom e do melhor. Do bom e do melhor. E eu estou falando tudo isso, querido, para levar você a refletir nessa questão. Os filhos de Jessé, a família de Jessé e todo mundo que estava ali naquele cenário, tinha um banquete diante deles. Mas Samuel disse: ninguém vai comer enquanto Davi não chegar, enquanto este jovem não chegar, enquanto o rei não chegar. Todo mundo vai ficar com fome. Nós não temos aqui a noção exata de quanto tempo demorou para que Davi chegasse. Mas não tinha um WhatsApp naquela época, não tinha carro naquela época, nem uma moto para entrar dentro do mato e pegar Davi. Então, alguém teve que ir lá caminhando, a pé ou a cavalo, não sei, e dizer: Davi, estão te esperando lá na casa do teu pai. E até Davi chegar demorou um tempo. Então, enquanto Davi não chegava, o povo estava com fome. E a fome, ela traz dor. O que é a fome? Se não a dor pela ausência de comida. A fome gera vazio, traz vazio. A fome, ela é o vazio pela falta da comida dentro de nós. Se o tempo for prolongado de fome, nós vamos ficar fracos. Se o tempo for prolongado de fome, nós vamos ficar inquietos. Se o tempo for prolongado de fome, nós vamos sentir dor de cabeça, dor de estômago, vamos ficar tristes, alguns ficam estressados. Já diz aí as práticas do jejum do encontro, 1 mês de jejum, 15 dias de jejum e tudo mais. Nós sabemos o que é isso. A fome traz tudo isso. A fome traz tudo isso. E é sobre isso que eu quero levar você a refletir. Você anda com fome, mas eu não estou falando de uma fome física, mas de uma fome da alma, de uma fome espiritual, uma fome emocional. Você anda vazio, você está fraco, você anda desanimado,
Você anda estressado. O teu sofrimento está sendo prolongado e você imagina quando vai acabar esse sofrimento. Talvez você esteja com fome. A fome, ela traz sensação de vazio. A fome traz sensação de dor interna. A fome, ela traz fraqueza. A fome traz inquietação. Muitos comem qualquer coisa porque não tem o que comer. Para sobreviver, come qualquer coisa. Os mendigos comem às vezes qualquer coisa porque estão morrendo de fome, não tem o que comer, o que acha come. Você tem comido qualquer coisa? A fome causa tudo isso. A fome causa tudo isso. E é sobre isso que o Espírito fala nessa noite. Essa é a mensagem do Senhor para você. Jesus, Ele já chegou na tua mesa, Ele já está na tua mesa, porque se Ele não tiver chegado na tua mesa, você vai passar fome, você vai sentir dor, você vai sentir vazio, fraqueza, desânimo, estresse, insatisfação. Vai comer qualquer coisa, achando bom. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Você não veio ao mundo para sofrer. Você acha mesmo que você veio ao mundo para sofrer? Você acha mesmo que você nasceu para sofrer? Você acha que Deus te fez para sofrer? Que mentira satânica é essa? Se você acredita nisso, o diabo mentiu para você. Você não foi criado para sofrer. Você foi criado para comer do melhor dessa terra. Você foi criado para ter uma vida abundante, com uma mesa farta. Mas você só terá essa vida abundante se Jesus estiver à mesa. Repito, para irmos para outro texto. Mande chamar o rapaz, e enquanto ele não chegar, ninguém vai se sentar à mesa. Vai todo mundo ficar com fome. Na hora que ele chegar, todo mundo pode se saciar. Quando Jesus chega, a nossa alma se farta. Quando Jesus chega, a nossa alma se deleita. E é isso que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, projeta no telão, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 35, primeiramente. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 35, e depois a partir do 48. Olha o que diz aí nesse texto. O texto vai dizer: então Jesus declarou: eu sou o que, queridos? Eu sou todo mundo? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ainda continuando, versículo 48, o texto vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Você pode ter o maior banquete na tua mesa e comer todo dia esse banquete, mas se você morrer sem Jesus, vai morrer de fome. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram.
Não adianta de nada o alimento dessa terra e as melhores coisas dessa terra se você não tiver Jesus. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós temos aqui o pão e temos o vinho. O pão representa o corpo, a carne de Jesus. O vinho representa o sangue de Jesus. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aplauda a palavra do Senhor. Convide Jesus para a tua mesa. Convide Jesus para a tua mesa. Convide Jesus para a tua vida. Deixe Ele se achegar. Não expulse Jesus. E para você que já é convertido, não deixe Jesus em desonra na tua casa. Dele é o maior e melhor lugar, o lugar de honra. Tenha isso de coração. Tenha isso de coração dentro de você. Dar a Jesus o lugar de honra na mesa da nossa casa é deixar Ele conduzir a nossa vida. É deixar Ele conduzir ao Senhor quem merece a condução da minha vida. Eu te dou a direção da minha vida, Senhor. Não fazer isso é desonrá-lo. Não fazer isso é se assentar à mesa e todos começam a comer e Jesus fica em pé. Reflitamos nós, por que andamos inquietos? Olha para a sua vida, por que você anda inquieto? Existe algum senso de vazio dentro de você? Alguma sensação? Sensação de propósito inexistente? Você se acha fraco? Tem se sentido fraco? O sofrimento tem se prolongado na sua vida? Talvez isso sejam sinais de fome da tua alma. Convide Jesus hoje para se assentar à mesa, para que tua alma se farte dele. Para que tua alma se farte dele. Pare de querer se alimentar com as coisas desse mundo. Alguém que se alimenta com as coisas desse mundo, achando que vai se saciar, é semelhante a um homem morrendo de sede,
se assentando para comer um prato cheio de sal. Um homem que se alimenta das coisas desse mundo, achando que vai se saciar, é semelhante a um homem sedento, morrendo de sede, se assentando a uma mesa e comendo um prato de sal. O que vai acontecer com ele? Vai ficar com mais sede ainda. Quanto mais você tem sem Jesus, mais você quer. Quanto mais você conquista sem Jesus, mais você quer conquistar. Quanto mais dinheiro você ganha sem Jesus, mais você quer conquistar. Quanto mais você compra e quanto mais você possui sem Jesus, mais você quer, mais você quer, mais você quer. E essa vontade de querer mais é fome, é sede. Você nunca vai se saciar. Você quer muito dinheiro? Tem muita gente que já conseguiu tanto dinheiro que não dá nem para contar. E a pessoa continua com vazio. Você quer fama? Tem tanta gente que já conseguiu uma fama tão grande que não tem mais para onde ir. E você corre atrás de fama, querer ser conhecido. Você quer poder? Poder! Tantos são os homens poderosos, mas ainda continuam com o vazio, eu quero mais, eu quero mais. Nunca se saciam, sempre com fome, sempre com sede, sempre na agonia de querer mais, de querer mais. Que agonia é essa? Fome. Agora, quando você tem Jesus assentado à tua mesa, então você se sacia, você se contenta com o que você tem, você não tem ambições que te consomem. Você pode ter alvos e propósitos de crescimento, porque temos que ter, mas durante o processo, enquanto não atingimos aquele alvo, nós não vamos sofrer, nós vamos nos deleitar no processo. É assim que entra a satisfação no trabalho, ganhando pouco ou ganhando muito. É assim que entra a satisfação andando de bicicleta, que entra a satisfação andando de moto, que entra a satisfação andando de carro, no carrinho, no Gol 1.0, no Onix 1.0. Agora, quem não tem Jesus no coração, ele está na bicicleta e está reclamando, ele está na moto e está reclamando, ele está no carro 1.0, mas está reclamando, sempre olhando para o melhor, sempre reclamando. Ele não aproveita, não desfruta do processo. Por quê? Porque está morrendo de fome. A minha saciedade não está naquilo que eu possuo, naquilo que eu conquisto. A minha saciedade está em Cristo. E se Cristo estiver dentro de mim, se Cristo estiver sentado à minha mesa, então eu estarei satisfeito. Quem recebe a palavra? É de Deus? Essa foi a palavra que Deus trouxe. Tenha Jesus à sua mesa. Tenha Jesus à sua mesa. O que importa não é o que você vai conquistar, mas quem te conquistou. O mais importante é quem te conquistou. Não é o que você vai conquistar. Jesus me conquistou. Eu sou dele. Ele é meu. Não tem nada que eu venha a conquistar ainda na minha vida que vai ser maior, melhor do que Jesus. É por isso que quem tem Jesus não tem falta de nada. Por que andar agoniado e angustiado de um lado para o outro? Isso é fome. Tenha Jesus. Então, se Jesus está em mim,
Então, aquilo que eu conquistar, eu sempre falo isso para quem vai inaugurar a loja, aí me chama para orar, para consagrar ali a sua loja e tudo mais. E aí eu digo para alguns, eu digo, olha, você não vai se saciar quando você vender muito, ganhar muito, você já está saciado. Você não vai se realizar quando você fazer tua empresa se pagar e sobrar muito dinheiro. Você já está realizado, porque você tem Jesus. Não tem nada maior na vida de alguém que tem Jesus, que ele venha a conquistar. Tudo que eu venha a conquistar na minha vida, ou tudo que eu venha a me tornar na minha vida um dia, não é maior do que Jesus, e eu já tenho Jesus, por isso eu já estou satisfeito. Quem entende isso? Entenda isso. Se você entender isso de verdade, viver isso, então pronto, estaremos saciados, não morreremos de fome, não passaremos fome nem sede, não morreremos de fome nem de sede, em nome de Jesus, ok? Eu quero só terminar, não ia nem ler esse texto, mas eu quero ler, só para terminar. Lucas no capítulo 24, nós temos aqui um texto fantástico, onde Jesus, depois de sua ressurreição, ele aparece ao lado de 2 discípulos, que a Bíblia não cita o nome, no caminho de Emaús. Eles estavam indo para Emaús, uma cidade, e ali durante aquela caminhada, Jesus aparece do lado deles e começa a andar com eles. Jesus não era um espírito, Jesus ali era uma pessoa normal, carne e osso. Ele, depois de ressuscitar, não era um espírito, ele era de carne e osso. Ele passou 40 dias andando na terra, e ele conversava com os discípulos e tudo mais. Porém a Bíblia diz que aqueles discípulos não reconheceram Jesus. Eles contaram para Jesus ali tudo o que tinha acontecido, e Jesus se fez de desentendido, com um bom humor. Jesus, diga assim, Jesus era bem humorado, ele era bem humorado. Eles estavam falando de tudo que tinha acontecido, e ele disse, o que foi mesmo que aconteceu? Conta para mim o que aconteceu. Aí disseram, rapaz, só tu que não sabe mesmo do que aconteceu. Aí eles começam a contar a história e tal, e Jesus conversa com eles. Porém o que acontece? Versículo pam pam param pam pam param pam pam. Para aí, só encontrar aqui. Aí aqui, ó, capítulo 24, o versículo 25. Olha o que é que diz aí, ó. Ele lhes disse, Jesus disse por 2: como vocês custam a entender, e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, Jesus, depois de ouvir eles, começou a contar tudo o que deveria acontecer, e tudo o que havia sido prometido, e que iria acontecer. Jesus contou tudo para eles, certo? E aí, continuando a caminhada, versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus. Aí o versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, Jesus, né? Tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Olha só, quando estava à mesa, olha para cá para frente, para essa mesa. Quando estava à mesa, ele ergueu o pão, partiu o pão, ergueu e deu graças. Jesus, ele quer ter comunhão à mesa contigo, lugar de intimidade, lugar de saciedade.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Essas coisas são espetaculares. Jesus estava ali aparentemente, fisicamente, lógico, mas desapareceu. Ele operou um milagre ali. Na hora que eles reconheceram, olha, é ele, é Jesus. Jesus sumiu. Então, perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Eles revelaram algo que aconteceu no coração deles e que estavam sentindo enquanto Jesus falava com eles no caminho, mas eles não reconheceram que era Jesus. O que eu quero falar aqui? Que Jesus, ele mexe com o nosso coração, ele vai lá dentro, é ele que consegue ir lá dentro e nos saciar, é ele que consegue penetrar lá dentro, é só ele. Amém, é isso. Vamos colocar de pé. Chame Jesus para a sua mesa. Enquanto ele não estiver na tua mesa, você vai passar fome, vai sentir vazio, vai sentir fraqueza, vai comer qualquer coisa por aí, o teu sofrimento vai ser prolongado. Vamos adorar a Deus por um instante, e enquanto nós adoramos, faça uma aliança, renove a sua aliança com Ele, renove a sua aliança com Ele hoje, não deixe o fogo apagar na tua vida.